minhas amigas internautas, olha eu aqui de volta e mais um programa Assunto de Mulher aqui na Web TV São Caetano, todas as quartas-feiras, a partir das 3h30 da tarde, eu, doutora Silvia Petrelli, com temas do nosso interesse sobre o nosso universo feminino. Então aproveite, clique em contato pelo Facebook, envie suas perguntas que responderei aqui no programa. E aí, doutora? E hoje, trazendo uma convidada, psicoterapeuta, sobre um tema muito interessante, que eu também vou conhecer aqui durante o programa. Regina Pavan vai falar um pouquinho pra gente sobre biodança. Seja bem-vinda, Regina, no meu programa. Obrigada, Silvia. Muito prazer em conhecê-la. Prazer é sempre meu. Viu? Fiquei muito interessada com relação a esse tema. Gostaria que você me falasse um pouco. Pois o que é a biodança? A biodança, ela trata-se de uma expressão corporal no qual é aplicada às pessoas que não tem muito desenvolvimento corporal, né? Então, por exemplo, tem muita gente que não gosta de frequentar academias, de fazer algum esporte, né? Então, a biodança está aí para mostrar para esse público que ela pode participar de exercícios que dá qualidade de vida a ela. Não, digamos assim, um rótulo de um corpo perfeito, de uma estética perfeita, mas sim exercícios com qualidade de vida que trata corpo, mente e, por que não dizer, o espírito da pessoa também. Isso que é bacana, Regina. Então ele trabalha corpo e a mente, que você estava falando, você como, né, psicoterapeuta, Isso. Como que você trabalha com a sua área nessa, com relação à dança? Isso. Biodança é bio porque é vida, né? Dança por ser passos ritmados, porque utilizamos assim vários ritmos de música, músicas da mídia, músicas antigas, enfim, é um popurrí de música que nós utilizamos. A duração da aula é sempre 1 hora, né? Nesse momento eu estou dando aula na faculdade da FEFISA, no projeto FAT, que é da terceira idade. Então, estou trabalhando com um público voltado para a melhor idade, onde eles buscam mais qualidade de vida, né, mais saúde, Sim. do que qualquer outro rótulo para eles. E aí a gente consegue, através de passos ritmados, a trabalhar o corpo, articulações, alongamentos, né? Colocamos também assim relaxamento, frases no qual eles possam pensar a respeito, reflexionar sobre a vida, enfim. E aí é onde dá esse nome biodança. E Regina, ele é feito em grupo? Sim. Ou é feito individual? Em grupos. Em grupos. Em grupos. A biodança só acontece em grupos, em trocas de energia, em troca de experiências, né? Principalmente para pessoas tímidas, para as pessoas começarem a falar mais em público. Então, ela ajuda muito. Então, ajuda a desenvolver a pessoa, até tirar ela um pouco daquela parte... às vezes está tão escondido dentro dela, né? Uma coisa que ela pode pôr para fora. E ela tem várias etapas, como é que funciona? Sim, ela tem várias etapas, porque como facilitadora, né? Eu tenho que primeiro conhecer o meu grupo, né? Perceber, por isso a biodança, ela tem que ser dada por profissionais da área da psicologia. Regina, e com relação à parte da sexualidade, ela se descobre alguma coisa que talvez estivesse escondido nela? Sim, com certeza, Silvia. Porque o que acontece? Os movimentos da prática da expressão corporal de biodança, trabalhamos muito a região pélvica. E aí a gente traz, né, muito a sensualidade, porque eu falo assim, né, a sensualidade parte... a sexualidade parte da sensualidade, né? Então, nós estamos falando assim, dentro da prática da biodança, nós trazemos a sensualidade daquele homem, daquela mulher, que já talvez acredita ter ficado para trás, mas não ficou, né? Porque, como eu explico dentro dessa aula, nós perdemos a jovialidade, mas ganhamos a maturidade. Sim, se redescobre, né, novamente. Muito, muito. E é muito prazeroso a maturidade, né?
E até a parte, como você falou, da criatividade, né? Sem dúvida. Acaba que... O que eles são? São passos que lentos, é o que você falou, né? De acordo com cada música. Isso. E isso é você que dá essa aula também para as pacientes? Sim. Para as pessoas, né? Você falou muito bem. Tanto pacientes como também. alunos. Porque além de eu dar aula na faculdade, eu tenho um consultório, né? Dentro do Centro Médico Picarelli Diagnósticos. E aonde lá no meu consultório eu oriento aqueles que procuram a busca de fazer algo, né, que lhe dê prazer, né, que faça ser feliz, coisas desse porte. Nossa, Regina, eu acharia muito bacana, até falei em paciente, porque é focada realmente no meu grupo de pacientes oncológicas, que eu montei um programa ocupacional, né, no CAISM para pacientes oncológicos. Seria excelente. Sim. Tivesse uma aula dessa de dança, já faço o convite para você muito aqui obrigada, ao vivo, viu? Silvia. Eu gostaria sim, porque já me interessei. Com prazer. E já tem até uma pergunta aqui de uma internauta para você. Sandra de São Caetano, ela quer saber. Minha filha tem 12 anos, está acima do peso e eu quero levá-la para praticar algo comigo. A biodança é uma boa opção até mesmo para adolescentes? Até mesmo para adolescentes. Crianças a partir de 10 anos, tá? Ela pode praticar a biodança tranquilamente. A biodança, ela não é um programa de emagrecimento, não é para emagrecer. Mas a sua prática acaba acontecendo, porque quando você movimenta seu corpo com ritmo, então tudo começa a funcionar melhor em você, né? A musculatura, as articulações, a respiração. Então você passa a ter um sincronismo corporal muito grande de funcionamento. E quando o adolescente pratica, isso no adolescente potencializa muito, no sentido de dar a ele a eliminação de pesos. Mas eu deixo claro, não é um programa de emagrecimento. E a biodança equilibra muito a sua mente. Então é onde você trabalha a sua ansiedade, compulsões, né? Tem esse outro lado psicológico da expressão corporal. Isso eu acho bacana. Fala um pouquinho mais disso, Regina, com relação a essa parte psicológica que você trabalha, essas frases que você falou, essas coisas que você passa para a pessoa com relação a estímulo para a vida, para as coisas, talvez olhar a vida de uma maneira diferente, né? Isso é tão bacana, eu acho tão importante isso. Porque essas coisas, né, doutora Silvia, nós não aprendemos em nenhuma formação acadêmica, religiosa, familiar, né? Nenhum tipo de educação nos ensina isso, a cuidar da gente de um modo com muito carinho, com muito amor, né? As educações colocam o ser humano para viver a vida com muito esforço, com muito trabalho, com muito isso, né? E deixa de colocar ao ser humano o seu corpo, né? O seu corpo é importante, mas é importante desde que você consiga ter neste corpo harmonia, equilíbrio e ritmo. Porque a vida, eu costumo dizer assim, a vida ela é uma dança, né? Às vezes você dança uma marcha nupcial no final de semana, depois da segunda uma marcha, um samba, depois uma valsa, e aí é a dança da vida, acontecendo a toda hora, todo segundo você está dançando, movimentando o seu corpo. E o corpo, ele precisa de energia. Não importa o que você vá fazer com ele, se é uma caminhada, se é uma academia, se é a biodança, o que seja. O corpo em movimento é tudo. Independente de beleza física também, isso que nós estamos conversando. Com certeza. É independente de beleza física. Nós estamos falando sobre algo que dê a você saúde, bem-estar. E com relação à experiência, agora focado um pouquinho, você tem experiência na psiquiatria também? Sim. Também é uma coisa importante, né, Regina? Tenho. Até porque o pai da biodança, antropólogo Rolando Touro, ele faleceu, tem 3 anos que ele faleceu. Foi ele que descobriu essa técnica. E ele trabalhava dentro de consultórios psiquiátricos com essa prática de expressão corporal. Porque ele percebeu que o doente da psiquiatria cuidava da mente, mas não cuidava do corpo. Então a mente ficava boa, mas o corpo ficava travado.
Então, ele juntou essa técnica de expressão corporal, juntamente com os psiquiatras da época, né? E permitiu que esse trabalho de corpo e mente, que nem eu disse no início, facilitava até mesmo a cura daquele paciente, porque trazia a ele movimentos, trazia a ele a cuca legal, né? E ele podia ser devolvido à sociedade com toda certeza. E você que trabalha com isso, Regina, o que você tem visto com as pessoas, o resultado disso tudo? Eu acho que é até gratificante para você também, né? Que passa isso para elas. Muito gratificante. Por exemplo, nessa turma que eu trabalho na faculdade, eu tenho uma aluna ela é cega, né? Ai, que bacana. E ela participa das minhas aulas, é impressionante. E quando a gente faz brincadeira, algumas apresentações, sabe? No encerramento das aulas, a gente sempre faz uma performance com o grupo, né? E ela participa. E aí as pessoas ficam muito comovidas de saber como é que pode, né? Pode porque ela não tem a visão física, mas a mente dela foi trabalhada. Eu consegui fazer com que ela enxergasse os movimentos. E ela faz todos os movimentos. Isso é ótimo, né? Tão bom. É muito gratificante. E eu acho que até para a pessoa ficar nessa correria, nesse estresse, né, Regina, do dia a dia, pessoa agitada, ansiosa, melhora até essa parte, né? Acho que a pessoa até traz mais leveza, quer dizer, vê a vida de uma maneira diferente. Você vê muito isso? Muda o foco, não muda? Muda o foco da vida, muda. Né? Fica mais calma, até para poder avaliar as dificuldades que todas nós temos de uma maneira melhor, né? Eu digo que com a realidade de hoje, né, o fato de você levantar da sua cama e calçar os seus chinelos já é um estresse. Eu falo sempre, né? Verdade. Então, nós precisamos ter algo que nos faça com que mudamos o foco disso tudo. Porque o estresse vai fazer parte das nossas vidas daqui para frente, sim. Eu, como psicoterapeuta, eu não posso tirar essa realidade do ser humano. Nós vamos ter que conviver com multidões, com congestionamentos, e aí uma série de coisas que todo mundo já sabe. Então, para conseguir sobreviver, temos que mudar o foco. E o trabalho de corpo, ele faz com que você tenha uma outra conscientização, sim. Faz com que você se preocupe em arrumar um tempo a você. Eu escuto muito essa frase, eu não tenho tempo. Nem eu tenho, se eu for ver, né? Mas precisamos. Se faz necessário. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. É verdade. Sem dúvida nenhuma. Olha a importância, minhas amigas internautas, para aquelas que não querem academia, fazer, né, uma atividade física, a biodança é uma ótima opção. Primeiro porque trabalha o corpo e trabalha a mente. Muito bacana. Bom, tem mais uma pergunta de uma internauta aqui para você, Juliana de São Caetano. Ela gostaria de saber, depois que ficou viúva, minha avó entrou em quadro de depressão. Essa técnica pode colaborar para que ela melhore e retome sua vida? Com certeza. Olha, bacana, boa pergunta. Boa pergunta, sim. Porque a depressão é a coisa... O que a depressão faz com o ser humano, né? Tira o ser humano do social dele, né? Do social, do familiar. Às vezes por uma perda do ente querido e às vezes por nada, viu, doutora Silvia? Acontece a depressão. Então, ao praticar isso, ela volta para um convívio social, respeitando o limite dela, a dor dela, mas ela volta assim. Porque é aquilo que eu falo para as pessoas, a dor é inevitável para todos nós, né? Até para mim. Mas a forma com que nós vamos passar pela dor é que faz a diferença disso tudo. Então, a biodança mostra para o aluno, para o paciente, que ele pode curtir a fossa dele, a dor dele, de um modo bem diferencial do padrão normal da sociedade, né? Minhas queridas amigas, vamos para um breve intervalo, que voltarei logo a seguir com o quadro E aí, doutora? Me aguardem, hein? Ficam aí! O Brasil tem nas mãos uma oportunidade incrível de mostrar ao mundo como é possível virar potência econômica sem derrubar floresta. Sou Maria Paula, do Movimento Gota d'Água, e assinei a petição pela Lei do Desmatamento Zero. Mais da metade do Brasil ainda é mata. Floresta não impede desenvolvimento. É um patrimônio natural de dimensões que só o Brasil tem. Meu nome é Maria Paula, sou atriz e também apoio a Lei do Desmatamento Zero. Eu assinei, e você?
Queridas amigas internautas, estou de volta após esse breve intervalo com o quadro E aí, doutora? Queridas amigas, aproveitem, façam suas perguntas que responderei aqui no programa. E logo em seguir voltarei com esse bate-papo gostoso sobre biodança com a psicoterapeuta Regina Pavan. Bom, temos muitas perguntas aqui, vamos escolher algumas perguntas das minhas amigas internautas, vamos ver. Tem uma pergunta de Roberta de Santo André, ela gostaria de saber: em que idade deve ser feita a primeira consulta com o ginecologista? Boa pergunta, Roberta, obrigado pela sua pergunta. Bom, não tem assim específico, uma idade específica. De repente, seria importante passar com o ginecologista na fase da adolescência, na fase da puberdade, até para poder explicar um pouquinho o mecanismo e o funcionamento do ciclo menstrual, saber um pouquinho mais sobre a parte ginecológica, como é que funciona essa parte hormonal, explicar para ela sobre métodos contraceptivos, a importância que tem de quando elas começarem a atividade sexual, o uso do preservativo, mas às vezes focado mais nessa menarca, ou seja, no primeiro dia da menstruação, que geralmente acontece entre os 12 e 13 anos, às vezes tem mães que levam meninas de 8 anos porque achou que a mama está começando a desenvolver muito rápido, tem uma pilificação mais aumentada, então assim, não se restringe a uma idade X. A hora que a mãe achar, o principal seria, né, durante esse período que ela começasse a se descobrir, saber melhor sobre o ciclo menstrual, por que menstrua, tá? Então é importante, não tem assim uma faixa etária definida, tá bom? Mais uma pergunta aqui, Mariana de São Caetano gostaria de saber: a menstruação irregular pode ser início de problema de saúde? Veja, é lógico, se a menstruação está vindo todo mês regular, dentro de um período entre 28 a 30 dias, menstruando por 3 dias, é um ciclo regular. Outras coisas podem interferir durante esse período, durante essa menstruação? Claro, como ovário policístico, quantas das minhas amigas internautas não têm ou já tratam ou vão iniciar o tratamento para ovário policístico, que às vezes o que ele faz? Ele realmente acaba que fica um período longo sem menstruar. Tem outras patologias como endometriose. Então, é importante sim procurar o seu ginecologista e passar isso para ele. Por que os ciclos começaram a ficar irregular? Tem muitas outras coisas, como a própria alteração hormonal, às vezes tem um aumento de alguns hormônios que dificulta essa menstruação, aumento de pelo. Então, é importante descobrir qual a patologia para poder tratar corretamente, tá bom? Outra pergunta aqui, vamos ver. Júlia de São Caetano, ela pergunta: é normal a mulher ter corrimento vaginal? Boa pergunta também, Júlia, porque é o que elas mais me perguntam no consultório. Veja, um corrimento de uma secreção clarinha, tipo uma clara de ovo, sem cheiro, essa é a secreção que todas nós mulheres temos. Nós precisamos, porque nós temos essa secreção pelo colo do útero, que é normal, ela produz essa secreção, tá? Durante esse período da puberdade até o período da menopausa, porque durante a entrada da menopausa tem uma diminuição com essa lubrificação, então nós precisamos até disso para o nosso ato sexual. Aí o que acontece se caso você perceber que tiver uma secreção mais amarelada, mais esverdeada, com odor diferente? Então isso tudo pode causar muitas alterações, pode causar uma inflamação lá no colo do útero, que é a cervicite, pode causar uma inflamação ou uma irritação na vulva, que é vulvovaginite. Então tem muitas outras coisas que é importante quando sai daquela secreção normal. Então é importante avaliar qual o tipo de secreção para poder tratar, tá? Não deixe de procurar seu ginecologista, tá bom? Bom, mais uma pergunta aqui. Marisa de São Bernardo gostaria de saber: é verdade que os produtos de higiene íntima podem também ser prejudiciais? Veja, Marisa, o que é importante? Esses produtos, é importante que eles não tenham cheiro, né? Às vezes é melhor sem indolor, sem uma produção que tenha alguma coisa que cheiro. Então, assim, eles já vêm com pH específico, então eles já são trabalhados justamente para isso, tá? Para dificultar, para não dar alteração. Então, esses que são vendidos nos mercados, nas farmácias, eles já vêm com o rótulo
para poder realmente não alterar o pH, tá, da vagina. Então, esses podem ser usados sim, tá bom? Temos mais uma pergunta, dá mais tempo para uma pergunta? Bom, Bruna de São Caetano, ela gostaria de saber. Ela gostaria de saber sobre a vacina do HPV. Bom, é importante falar assim, uma coisa que eu gosto de falar muito sobre HPV, talvez eu traga até um participante para falar um pouco sobre isso, mas focado com relação, Bruna, à vacina, nós temos os dois, nós temos a vacina que pega os 4 subtipos, que é a quadrivalente, o 6, o 11, o 16 e o 18. Então, ele pega o HPV de alto risco e de baixo risco e tem uma vacina só para o alto risco, tá? Por enquanto, nós temos esses 2 tipos de vacina, alto risco e as que pegam a quadrivalente, baixo risco e alto risco também, tá? Isso vai depender muito, é um tema muito vasto para a gente conversar aqui, talvez eu volte para falar muito para vocês, a importância que tem realmente da vacina do HPV. Hoje em dia, estendeu mais a faixa etária, os pacientes até seus 49 anos, homem também pode aplicar a vacina do HPV, eu acho isso muito importante, tá? Na rede pública, tem uma faixa etária mais restrita, mas assim, antes de começar a atividade sexual já seria o mais importante. Então também não deixe de, independente da faixa etária, de procurar seu ginecologista para maiores informações, tá bom? Bom, voltando agora com esse bate-papo gostoso sobre esse tema muito interessante que é a biodança, volto conversando aqui com a Regina Pavan. E já te perguntando, Regina, já uma pergunta de uma internauta aqui para você, Fernanda de Santo André, ela gostaria de saber. Minha mãe está com mal de Alzheimer, ainda não muito desenvolvido. Ela pode praticar biodança até mesmo para colaborar com os tratamentos? Boa pergunta, Fernanda, de Santo André. Isso. Pode sim, só que antes eu precisava da avaliação completa dessa paciente, para me ver o grau que ela se encontra, né? Porque existe um grau do Alzheimer que já não é necessário fazer mais nada. E outro que ainda você pode fazer muito para retardar, né, aquele estado crítico do Alzheimer. Então, precisa de uma avaliação completa. Eu sempre sugiro que ela passe primeiro para uma avaliação psicológica, né, para aí aquele profissional dizer, não, ela está apta a fazer a biodança ou qualquer outro trabalho corporal. Regina, no seu consultório, você trabalha só com a biodança ou tem algumas outras coisas que você proporciona? Não, eu sou a psicoterapeuta da clínica, sou especializada em psicossomáticas e faço as terapias particulares também, em crianças, em jovens, idosos, pessoas com sequelas de derrame, do infarto, de alguma outra doença, né? Existem as terapias ocupacional que eu aplico, além da biodança. E assim, para você, acho que é muito gratificante, como eu falei. E o que você vê disso tudo, desse resultado todo com essas pacientes que você tem? Olha, esse trabalho, eu digo assim, né? Só exerce esse trabalho quem consegue enxergar a alma do ser humano, porque é um trabalho que vai muito além da parte psicológica, da parte emocional, da parte motora daquele ser que chega à sua frente. Então, esse profissional, ele tem que ter essa sensibilidade de chegar à alma daquela criatura e ver qual das abordagens terapêuticas ele vai atingir algum resultado. E eu sou privilegiada, me classifico nessa categoria, assim. Gosto muito do que eu faço, não me vejo fazendo outra coisa na vida. Portanto, eu digo aos meus pacientes e alunos, quero viver 100 anos trabalhando com isso. E aí, os resultados só podem somar no que há de melhor, né? Porque é devolver àquele ser humano o seu encontro com ele mesmo, né? Porque as pessoas vivem aí 70, 80, 90 anos, não sabem quem elas são, não sabem como elas podem funcionar na vida. Viveram num piloto automático, né? Onde todos os dias se fazia as mesmas coisas. Aquele carimbo, né, que a gente vê muito em repartição pública, né? Todo dia o mesmo carimbo, as mesmas folhas, e o ser humano se põe a esse piloto automático. Então, o meu trabalho é fazer com que ele enxergue outra pessoa. Que gostoso, né, Regina? Eu acho que, assim, algumas pessoas são escolhidas mesmo para isso.
Eu acho que não são todas as pessoas que passam esse amor, esse carinho, né, para o ser humano. Eu acredito que você é uma dessas pessoas, sim. Obrigada. E tem mais uma pergunta aqui de uma internauta, Gabriela, de São Caetano. Ela gostaria de saber: existe algum curso de formação para professores da biodança? Boa pergunta, Gabriela. Sim, existe. Existe o Instituto da Biodança, com Z, porque o pai dessa técnica, ele era chileno, né? Então, ele patenteou o nome biodança com Z, biodança. Então, o Instituto de Biodança, nós temos em todos os estados brasileiros, inclusive aqui em São Paulo. É só você digitar na internet, né, www.biodança, que você vai encontrar os endereços para a formação. É de 4 a 5 anos a formação disso. Olha, é um período... É um período longo. longo. É longo. E você preconiza mesmo a biodança quantas vezes na semana? O horário, o tempo você falou, de 1 hora? Uma vez por semana, 1 hora, porque ela é muito profunda. Uma vez por semana é o suficiente. Regina, deixa aqui uma mensagem para minhas colegas internautas, com relação a essa parte que você trabalha, não só com o corpo, com a mente, que eu acho muito importante. Como eu te falei, já fica aqui meu convite para você conhecer o meu espaço lá, o Centro Integral Saúde da Mulher, para trabalharmos juntas com relação a isso, que é uma coisa que eu gosto muito. Nós temos a nossa psicóloga lá, nós temos a nossa assistente social, mas outro dia eu estava comentando com elas ali sobre a dança, né, a importância de uma música, e é uma coisa que eu gosto muito. E passa essa mensagem para elas, o que você gostaria de deixar como o seu dia a dia, com aquilo que você sente com relação a tudo isso? Isso mesmo. A minha mensagem ela é muito simples, né? É uma frase que eu escolho de uma música que nós utilizamos muito na prática da biodança, que é viver e não ter a vergonha de ser feliz, seja a idade que você tiver. E às vezes nós esquecemos disso e temos vergonha de ser feliz. E às vezes, Regina, quando vamos olhar, o tempo já passou, né? Muito. Às vezes eu gostaria de ter feito tantas coisas na vida, ter vivenciado tantas outras coisas, e quando vai olhar, meu Deus, por que o tempo passou? Então vamos, minhas amigas, vamos aproveitar o hoje. Isso. Vamos curtir cada momento, olhar a vida de uma maneira diferente, sabe? Isso é muito importante. Isso traz até saúde. Como traz saúde pra gente? Saúde mental e saúde física. Dar risada, sorrir, porque acho que o grupo, né, vocês devem dar risada, contar uma piadinha aqui, fazer uma brincadeira ali. Eu gosto muito disso. Abraço terapia. Trabalhamos tudo isso. Eu adoro muito isso. Minhas queridas amigas, que tempo, que pena, o tempo já acabou, mas assim já fica de volta o meu convite aqui para a Regina, para voltar a falar um pouquinho mais sobre isso. E minhas queridas amigas, não esqueçam, todas as quartas-feiras, a partir das 3h30 da tarde, com temas interessantes sobre o universo feminino. E estarei de volta na próxima quarta-feira aqui novamente com vocês. Não percam. Obrigada.